hoje aqui conversando com você sobre os conflitos em Israel. Como você tem se posicionado, como você tem visto, você como Igreja de Cristo, qual a sua percepção do que vem acontecendo nesse momento em Israel e a ligação disso com o fim dos tempos? É um pouco a nossa reflexão aqui também, né, com os nossos debatedores. E aí, queria ouvir vocês sobre essa questão. Caso o conflito se resolva, que haja paz em Israel, que significado isso tem, de fato, né, para a Igreja de Cristo, o que a Bíblia fala sobre isso? Vai colocar as questões proféticas, né? Então, como já foi colocado ao longo do programa e ao longo dessa série de programas, né, que vão se encadeando também, você tem uma leitura dos eventos escatológicos que se aproxima de uma espiral. Ou seja, a cada momento de geração, nós vamos nos aproximando da consumação final daquilo que a Bíblia apresenta profeticamente. E eu acho que é extremamente importante, e a minha fala vai aproveitar a sua colocação, nós como igreja, como nós devemos fazer. Então, não é nem tanto uma contribuição, é apenas a constatação do óbvio. Há necessidade de uma reflexão, há necessidade de uma santificação, porque nós estamos aqui calcados na Bíblia. E cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo voltará, o Rei voltará, o Mashiach regressará. Isso é extremamente importante, porque já foi colocado em outros programas. Existem leituras que tentam dizer que Jesus Cristo não regressaria, mas Ele regressará, Ele nos prometeu, ou seja, nós estamos aguardando a sua vida. Então são sinais, e esses sinais são para que nós nos aprumemos e nos coloquemos no caminho para aguardar a vinda do Mestre. Por isso que essas reflexões são interessantes, extremamente pertinentes para o despertar da igreja. Eu colocaria assim. Tem até um livro, uma bibliografia que eu também estava compartilhando com o pastor Edinaldo, do autor Dom Fito, né? Finto, se eu não me engano, que ele fala: o teu povo será o meu povo, que ele fala de Ruth 1,16. E nós conversávamos sobre muita coisa, e a minha palavra fica por aqui. A mudança de paradigma, a mudança de dimensão na mentalidade da igreja deve ser no sentido de orar pela santificação, orar pela evangelização, orar por Israel, orar para que as profecias em Cristo se cumpram. E como os agentes históricos, fazer aquilo que a igreja deve fazer, que é anunciar o Evangelho. Não haverá paz. Lê do engano. Dramático falar isso, né? Verdade. Não haverá paz. A Bíblia diz que não haverá. Eu não vou vir aqui e falar assim, eu vou... Não é a sua opinião, não, a minha opinião é bíblico. Não haverá paz. A Bíblia diz que há rumores de paz. Quando houver dito paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. A humanidade caminha para um desfecho final. E o desfecho final é o conflito global. Querida Celeste, as nações falam de paz, investem fortunas em chancelarias, em diplomacias, mas se armam até as dentes para a guerra. Nunca se produziu, nos dias de hoje, tanto material bélico altamente eficiente para a destruição. Agora mesmo veio abaixo um avião com quase 300 passageiros e supõe-se que foi abatido. Que paz é essa? Não há paz nas famílias, não há paz na igreja evangélica, há conflitos de lideranças dentro da igreja, não há paz nas sociedades empresariais, nas empresas, não há paz entre as nações, não há paz, há uma paz dissimulada, porque só um, Celeste, que é o príncipe da paz, quando estiver reinando na terra, poderá implementar a paz mundial. Observe que o Salmo 122, versículo 6, diz assim, orai pela paz de Jerusalém. E ainda tem uma promessa que serão prósperos aqueles que oram por ti. Ora, isso aí é uma mensagem escatológica, porque só haverá paz quando o príncipe da paz estiver reinando de Sião, de Jerusalém. Aí a Torá,
a lei de Deus, será de pleno conhecimento dos homens. Aí os equipamentos de guerra, segundo lá o profeta Isaías, no milênio, serão transformados em arados e relhas. Os tanques de guerra, os submarinos atômicos, os caças serão transformados em arados, em material para arar a terra, porque o príncipe da paz, o rei Jesus, estará em Sião, governando o planeta Terra. Mas enquanto estivermos vivendo aqui, nessa dimensão, então o que anelamos, o que ansiamos é a volta do Cristo, é a maranata, é que ele venha e estabeleça a paz. Com relação aos atuais conflitos, daqui não sei quando, uma semana, 2 semanas, esse conflito com o Hamas em Gaza não demora muito, não tem nem como demorar muito, porque a potência militar de Israel é devastadora. É só uma questão de estratégia de como entrar para desalojar alguns dos alvos do Hamas. Vai acabar esse conflito, mas virá outro depois, até chegar o Armagedon. Não se preocupe, não. Não se preocupe no sentido de que pode chorar, pode lamentar os mortos, as crianças, tanto árabes quanto israelenses. Israel morre 1, 2, no mínimo. Agora, no máximo, os árabes não. Os árabes pagam um preço. Por quê? Porque estão servindo de escudo humanos. Isso tem que ser falado. E a mídia tem que tirar a máscara para poder trazer a realidade uma realidade. Não ficar aí em torno dessa vertente de esquerda, do liberalismo de esquerda, dizendo que Israel é o vilão da história. Vamos analisar, vamos ver com que os árabes tentam destruir Israel. Agora, nós estamos fazendo uma campanha, uma defesa contra Israel? Não. Nós estamos falando em nome do Deus de Israel, que quer paz no mundo e vai estabelecer a paz através de um judeu. Sorria com isso. Segura essa. O cara que vai trazer a paz no mundo é um judeu, meu filho. É um israelita chamado Yeshua, o Mashiach, Hamashiach, que virá num dia, muito em breve, estabelecer a paz mundial. Como lidar com a questão, porque o senhor falou, por um lado, né, o senhor falou que não vai haver paz, né? Que a gente não tem essa esperança. Mas o que o senhor tem para a gente é a paz no mundo. Do Senhor Jesus? Sim. Sim. Agora, no mundo, nas relações humanas, só quando ele estiver aqui, Celeste. Não tem chance, minha filha. Agora mesmo o Brasil está comprando 12 caças, está investindo uma fortuna que poderia estar sendo empregado em hospitais, em escolas. Estão comprando caças da França, não é isso? Para que caças? Para proteger. Proteger de quem, se a perspectiva é paz? A Rússia, a antiga União Soviética, já municiou de armas todo o segmento islâmico dos árabes. A guerra de Gog e Magog está aí, Ezequiel 38, já é um cenário real. A Rússia está fazendo acordo com o Irã, já fez, com a Turquia, já fez. A Síria é a antessala da invasão de Israel. A Turquia, Gog e Magog, está praticamente pronto em sua Bíblia para acontecer nos nossos dias. Celeste, no ano 2020, se Jesus não voltar até lá, o volume de acontecimentos, de informações e de comunicação vai duplicar. Olha isso que eu estou falando agora, vai duplicar de 72 em 72 dias. A velocidade das coisas não acontecem mais como acontecia no momento em que eu era menino. Eu sei que faz muito tempo, mas, por exemplo, quando eu era menino, não é? Há 50 anos atrás, as coisas aconteciam lentamente, agora não. Agora, no decurso de um ano, tudo acontece. Você vê que os atos terroristas matam milhares, centenas, muito mais, né? Muito mais. Tudo acontece rápido. Por exemplo, a volta do povo judeu para a terra de Israel aconteceu num processo e tudo depois que Israel veio para a terra, tudo aconteceu. A tecnologia, a informática, a questão das pestes. Você vê que toda a tecnologia, ciência biológica não conseguem debelar
as pestes que estão invadindo o planeta Terra. Agora mesmo o Francisco ainda agora me lembrou do ebola, que já está aí sendo disseminado novamente. Só para ficar mais perto da gente, né? A própria questão da dengue. Da dengue, uma variável completamente diferente. E o Apocalipse diz que vai ter guerra, fome e pestes. Ora, esse cenário profético tem que se cumprir, eu não quero não, mas é bíblico. E já que é a vontade de Deus, vai se cumprir. Como vocês acham que a Palestina, qual deveria ser a postura da Palestina frente a todas essas questões, a essa atitude do Hamas? Quem é a Palestina? Quem responde pela Palestina? O Hamas? O Hezbollah? Os jordanianos? Os sírios? Quem é a Palestina? Na verdade, seria tirar a máscara, são os árabes. São os árabes jordanianos, travestidos em palestina. Qual é a moeda palestina? Qual é a língua palestina? Qual é a cultura palestina? São os árabes que estão somente em 1964 veio a perspectiva da fundação da OLP para colocar no calcanhar de Israel uma nação árabe chamada de Palestina, para poder não aceitar, porque os árabes não aceitaram que Israel voltasse para a sua própria terra. Foi luta. Eles tiveram que defender a terra com armas, porque eles não tinham mais para onde ir. Eles estavam esquecendo do Holocausto? Quase 7 milhões de judeus que morreram covardemente, porque uma coisa é morrer 7 milhões de soldados numa guerra, chumbo para cá e chumbo para cá. Outra coisa é um bando de insanos, de malucos, de filhos do diabo, pegarem 7 milhões de pessoas, velhos, velhas, homens, mulheres, crianças, grávidas, bebês, e exterminarem, como fez, na verdade, o Terceiro Reich. Então, meu filho, isso não pode ser esquecido. Os judeus receberam essa terra de Deus. Lá quando Deus deu a Abraão, ali Davi instituiu Jerusalém como capital de Israel, da região de Judá. Aquela terra é de Israel e eles querem, não, por exemplo, quando em 1948, quando eles fizeram a independência, disseram para os árabes de lá, fiquem conosco, nos ajude a criar uma nação. Essa nação também é de vocês. As outras nações, o Egito inclusive, disseram assim, saiam daí. Saiam porque nós vamos entrar, bombardear, vamos extinguir essa nação, vamos afogá-los no mar Mediterrâneo. Então, Israel, por exemplo, Israel tem no... Hoje ele está... Não tem. Nem consegue... Israel, no Knesset, no parlamento israelita, tem 5% de cadeiras árabes. Se fala árabe em Israel, existe escola em Israel árabe, existe liberdade dos árabes viver em Israel. Vai um judeu entrar lá na Jordânia. Deixa eu ver a opinião dele sobre a questão da postura da... Ouvindo, mas o que você disse, assim, minha pequena contribuição é extremamente, como foi colocado de uma certa forma, a extrema fragmentação de representatividade já é uma fraqueza de todo esse processo de paz, esse processo em termos geopolíticos, né, chamada guerra assimétrica. Você, como foi colocado, não é de um continente, de um país contra outro que não existe. São grupos terroristas, grupos que advogam para si os atentados. Então, a complexidade dos analistas políticos é justamente dada a questão étnica, a questão religiosa, a fragmentação das lideranças políticas. E eu volto a ressaltar o ponto que foi destacado aqui. A volta do Senhor Jesus e o nosso processo de santificação, nosso processo de entender como os fatos históricos que foram colocados aqui, um povo que ao longo das eras, ao longo dos séculos, dos 2 milênios, foi totalmente hostilizado, Mengele, com as experiências lá do Holocausto e o cuidado sobrenatural de Deus com essa nação. Acho isso extremamente fundamental e outras coisas que teria que ter um tempo maior para ser colocado aqui. E realmente eu ressalto a importância desse programa para o esclarecimento dos nossos amados telespectadores. Nós vamos para o nosso último intervalo e eu volto para as considerações finais de vocês. E entre isso eu gostaria de que a gente pudesse ainda falar sobre, se você até já colocou um pouco disso, mas no final do programa mesmo, né? O Senhor, a gente sabe que Ele voltará, a Bíblia nos ensina que Ele voltará como um ladrão. Né? A gente não vai saber
que momento é efetivamente isso. Como a Igreja de Cristo deve se preparar, porque estão aí os sinais. A volta dele é iminente, né? Postura da Igreja de Cristo nesse momento. Que postura essa igreja precisa ter, inclusive diante desses conflitos que estão aí na nossa cara no dia a dia, tá bom? Vou para o intervalo e a gente volta. Cabeça pra cima.